Olá, sou o chefe Salvadori, especialista em culinária mediterrânea há mais de 30 anos. E também eu ensino pessoas comuns a se transformar em personal chef em até 12 semanas. E hoje estamos aqui para conversar a respeito de um assunto que está muito atual e é um assunto que eu considero muito importante para o nosso dia a dia no convívio da cozinha e principalmente para quem está começando agora, já poder se acostumar, né, em começar a trabalhar com outra visão, com outro conceito, com outra forma de enfrentar as coisas no próprio dia a dia. Hoje nós vamos discutir o assunto sobre sustentabilidade e a sustentabilidade diretamente relacionada à culinária mediterrânea. Por que estou aproveitando isso? Hoje eu fiz um seminário, um webinário, né, com o Senac aqui de Pernambuco. Foi extremamente interessante, porque eu tenho alguns receios, mas a Faculdade de Pernambuco está dando um preparo interessante para os alunos que participam. E eu tive a honra de ser convidado para debater isso, e foi muito interessante. E aí eu decidi compartilhar com todos vocês hoje esse tipo de informações que são realmente imprescindíveis para o nosso dia a dia atual. Vocês já ouviram falar em sustentabilidade? Sustentabilidade é o quê? Sustentabilidade hoje é tudo relacionado a o que é bom para o meio ambiente, né? Por quê? Por que a gente fala isso? É reaproveitamento, é desperdício mínimo, é evitar, ou digamos melhor, ter todos os maiores cuidados com relação ao uso de alimentos o menos possível industrializados, o mais possível livre de agrotóxicos. Não digo chegar a se falar em orgânico, porque a palavra orgânico é uma palavra muito complexa de ser utilizada, mas depois a gente irá entender o porquê. Eu acho muito complexo usar a palavra orgânico. A culinária mediterrânea é sinônimo no mundo inteiro de saúde e sabor. Nós todos sabemos disso. A gastronomia mediterrânea é uma gastronomia típica de todas as terras banhadas pelo mar Mediterrâneo. Quem mais explora esse nicho é a região italiana, de onde eu faço parte, de onde eu venho, e onde eu trabalho nesse tipo de alimento há mais de 30 anos. Ela respeita o ciclo estacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem 4 estações extremamente bem distintas e para cada estação tem algum tipo de alimento, algum tipo de vegetal, algum tipo de pescado. Isso é muito interessante porque é uma diversificação grande com relação aos ingredientes que a gente utiliza no nosso dia a dia. Digamos assim, a gente nunca cansa de comer bem, porque sempre tem produtos incríveis, com uma variedade sensacional, e isso faz com que a gente consiga ter uma diversificação muito grande na hora de sentar e comer, né? Isso se fala a nível comercial e a nível residencial. Os restaurantes têm cardápios estacionais, normalmente eles mudam o cardápio a cada 3 meses, e principalmente nas residências a gente come o que a natureza oferece, porque a Itália é um dos países com a maior quantidade de produtos agrícolas comestíveis do planeta. É incrível. Pra vocês terem uma ideia, tem mais derivados comestíveis vegetais do que o próprio Brasil. O Brasil é o segundo maior lugar do mundo em produção de produtos comestíveis. A culinária mediterrânea, ela abusa muito de ingredientes frescos, né? Nós sabemos muito bem, para quem é meu aluno, que participam bastante alunos nessas lives, nós sabemos muito bem realmente como é interessante isso, porque o frescor do alimento dá uma qualidade infinitamente superior ao produto final, porque ele vem direto da terra, vem direto da água, vem direto de onde que for, mas ele vem direto para nossas mesas. E mesmo assim, os produtos industrializados normalmente são semi-artesanais. Quais são os produtos industrializados que os italianos usam no nosso dia a dia? É a massa, é o arroz. É um tipo de arroz que é diferente do arroz brasileiro, mas não deixa de ser um arroz. E o arroz, ele tem que ser industrializado para ser comestível para ser consumido. As massas, a mesma coisa. Hoje em dia, pela formatação da vida da gente, é muito difícil as pessoas preparar a própria massa em casa, fazer ela com água e farinha, né? Mas normalmente se compra ela pronta. Elas são industrializadas, mas tentando manter ao máximo as qualidades originais, considerando o fato que se preza ao máximo o uso de um trigo de altíssima qualidade. Tem regiões da Itália que são famosíssimas no planeta Terra todo. Digamos, a cidade de Gragnano é considerada a cidade onde se produz a melhor massa do mundo.
e isso não sou eu que falo, não são os italianos, são os especialistas que classificam isso. É muito interessante. Para vocês que são novos no mercado da culinária mediterrânea, sempre prestem atenção que trabalhar com um produto de grano duro, que é um tipo de trigo que é cultivado na Itália, ele tem uma qualidade infinitamente superior, tem uma quantidade de glúten infinitamente inferior a um trigo normal, tem uma capacidade de manipulação fantástica, ela não perde o ponto, tem inúmeras qualidades, né? E na Itália, para vocês terem uma ideia, se come todos os dias um prato de massa. Então, façam as contas. Se todo dia um italiano come 100 gramas de massa, nós contamos que temos 365 dias por ano. Imagine a quantidade de massa que cada italiano consome. Então, imagine a quantidade de massa que é produzida, né, somente em solo italiano. Considere que é um dos alimentos mais consumidos no planeta Terra. Então, podemos imaginar qual é o tamanho da produção. Então, obviamente, existe uma certa industrialização, mas com inúmeros cuidados. Quando eu falo que a Itália é extremamente cuidadosa com relação ao consumo desse tipo de produtos, é porque a Itália, primeiro, é um país extremamente complexo para a importação de produtos, de matéria-prima, de proteínas, no geral. É um dos países com maior dificuldade para os países exportar para ele, porque tem uma fiscalização absurda. Para vocês terem uma ideia, as aves, digamos assim, as galinhas, na Itália, vindo do Brasil, tem que ter uma certificação tamanha que 90% dos produtores brasileiros não conseguem exportar em solo italiano as aves que produzem nos aviários. Isso também inclui uma grande fatia hoje da comunidade europeia, porque ela não respeita os requisitos necessários para poder entrar, ou seja, uso de hormônio, uso de rações onde se usam tipos de componentes que não são aceitas em solo italiano ou em solo europeu. Isso gera um certo empecilho, mas também dá um certo valor de garantia muito interessante a nível de produto. E os italianos têm uma fiscalização monstruosa, é impressionante, a fiscalização que eles têm com relação ao consumo de agrotóxicos. Ou seja, na Itália é proibido quase tudo que é tipo de agrotóxico. Por que se fala isso? Na Itália existe a microcultura. Existem milhares de microprodutores que produzem produtos extremamente qualitativamente muito altos. E, ao mesmo tempo, como é uma minicultura, eles têm a possibilidade de dar uma atenção extremamente grande a todo produto que é plantado e que brota e que cresce, que nasce, que cresce e depois se recolhe para ser consumido. Quando se tem uma pequena propriedade, quando se faz uma pequena produção, o custo de agrotóxico é muito mais alto de que as pessoas terem um cuidado especial com a própria terra, com a própria fruta, com a própria verdura, com tudo isso. Então se usa muitos produtos naturais, que isso ajuda muito para a preservação dos alimentos da terra. E se evita ao máximo justamente o uso do agrotóxico, que é uma coisa que é comprovado que mata mais de 200 mil pessoas ao ano. Então, por isso que hoje em dia a sustentabilidade adotada no geral, né? Se usa a sustentabilidade, se tenta hoje se construir móveis ecologicamente corretos, ou seja, móveis vindo de reflorestamento. Se compra hoje comida que mesmo que seja de viveiro, é feita em viveiros naturais, ou seja, as criações de peixes de viveiro na Itália, na França, na Espanha, são feitas no próprio mar. Não é que nem aqui no Brasil, que são feitas em lugares na terra, onde se cria um clima e uma água específica com a salinidade correta para poder se produzir camarões e peixes. E aí o sabor fica um pouco melhor, realmente, ele fica infinitamente melhor, até porque o próprio peixe ele se alimenta muitas vezes com a mistura de elementos que não são diretamente vindo do mar, mas com muito elemento que vem direto do mar, né? Agora, a gastronomia mediterrânea possui um cardápio extremamente variado, né? Tipo assim, os azeites de oliva, os peixes e frutos do mar, frutas frescas e frutas secas, hortaliças em quantidade incrível, vegetais comestíveis é uma quantidade enorme. Para vocês terem uma ideia, se você compra uma couve-flor, na Itália você compra couve-flor com a folha, porque a folha tem um destino, o caule tem um destino e a flor tem um destino. O brócolis, mesma coisa. Ou seja, nada é dispensado. É muito interessante isso, porque o aproveitamento ele é total mesmo. Se fazem cremes, se fazem consomé, se fazem saladas, se fazem verduras gratinadas, se faz de tudo. A variedade é extremamente grande a nível gastronômico. A quantidade de oleaginosas é incrível.
e principalmente a quantidade de grãos e cereais. Para vocês terem uma ideia, a Itália é um dos maiores plantadores, uma das maiores variedades de feijões e favas encontra-se em solo italiano. Eu fiquei surpreendido as primeiras vezes quando eu conheci o Brasil, que no Brasil existe uma variedade muito grande, seja de feijões, né, em todo o solo brasileiro, e principalmente de fava. São alimentos muito ricos em fibras e proteínas, são muito valiosos esses. São alimentos básicos na nossa, né? Porque eu me considero um ítalo brasileiro atualmente. Estou na nossa mesa, mesmo que eu não seja uma pessoa que costuma comer seguida diretamente esses tipos de produtos igual o brasileiro come, mas realmente são apreciáveis e são extremamente gostosos. E digamos assim, por que a gastronomia mediterrânea é sustentável? Você sabe? Sustentabilidade significa sustentar, apoiar e conservar. Isso tudo é o quê? É ter responsabilidade socioambiental. Isso é muito interessante porque hoje são assuntos que estão à ordem do dia. Hoje a poluição é uma coisa que assila o planeta, né? Então, quando a gente fala em produtos orgânicos, por exemplo, vocês estão começando, aí vocês querem montar um cardápio, trabalham como personal chef ou trabalham como delivery, mas vocês querem oferecer um produto diferenciado. E a gente começa a pensar no produto diferenciado pensando em comida livre de agrotóxico ou orgânica. Orgânica é uma palavra muito complexa, porque orgânico significa que o solo é limpo. Para nós encontrar o solo limpo, temos muita dificuldade. O solo ele não é limpo. O solo somente pela sua chuva ácida ou porque tem lençóis de água subterrâneos que já foram poluídos há muito tempo, a terra já ela não está assim muito limpa, digamos, né? Mas a gente faz o possível e o impossível para tentar mantê-la, pelo menos nas condições que se encontra, como evitando o uso de agrotóxicos. Isso é fácil. Existem hoje produtos naturais em grande escala que funcionam extremamente bem. As culturas de tomate no sul da Itália, que são as maiores culturas do planeta, elas são 90% delas hoje são baseadas em tipos de produtos de defesa contra bichos e bactérias que são criadas com produtos naturais. Isso é muito interessante. Ou seja, a química já está sendo dispensada cada vez mais. Ao contrário de onde a gente mora, onde a gente encontra um problema muito sério, porque a cada semana aprovam o uso de algum agrotóxico. Ou seja, agrotóxico é uma coisa quimicamente muito perigosa, gera câncer, todo mundo sabe disso, ela mata, todo mundo sabe disso também. Mas, né, menos o governo, que não deve ter noção disso, mas tudo bem. Mas faz parte, essa é a evolução. O que é isso? Porque a gente vive num país que é um dos grandes polos produtores do planeta. Nós vivemos num mundo onde, em 1969, nós tínhamos 2,5 bilhões de habitantes. E em 2020, nós temos 7 bilhões e 100 milhões de habitantes. E, obviamente, existe uma procura imensa por alimentos. E, a partir do momento, há 20 anos atrás, quando a China começou a enriquecer, aconteceu o quê? Aconteceu o boom agroeconômico no Brasil. Ou seja, começou a acontecer a produção ilimitada em grande escala de produtos básicos para ser exportado para os países que precisam disso, porque não tem como implantar, não tem como suprir a própria produção, a alimentação e o consumo diário dos habitantes. Então a China começou a comprar do planeta todo. Então o agronegócio começou a explodir. Explodiu de uma forma impressionante. Essas queimadas absurdas que a gente vê no Brasil hoje são queimadas normalmente depois de uma queimada, quando a gente vê, tem plantação. Não tem mais mato, desmatamento não. Depois do desmatamento tem plantação de soja, plantação de algodão, plantações desse tipo. Isso é uma coisa assim complicada, mas ao mesmo tempo é uma evolução que está um pouco difícil de parar, porque a demanda mundial é imensa. Por isso que a gente tem que ver essas coisas e não sabe como poder pará-las. E a gente sabe que é uma coisa que vai adiante por muito tempo. O agronegócio no Brasil recém começou, porque se a gente considera que a Índia é um país que tem a mesma população da China e agora está começando a entrar num processo econômico de enriquecimento popular, onde digamos que a população está começando a criar um poder aquisitivo de considerável tamanho, o agronegócio para os próximos 40 anos está garantido no Brasil. Não é à toa que a imigração do interior para as cidades, para as capitais, agora é o contrário. Hoje está acontecendo exatamente o oposto. O povo está saindo dos grandes centros, está indo para o interior, porque o agronegócio oferece muito mais opções de vida maravilhosa e de desenvolvimento muito grande do que há 20, 30 anos atrás.
Não é à toa que os maiores PIB brasileiros se encontram no interior do Brasil, não são mais nas capitais. Até próprio São Paulo, no interior de São Paulo, produz e fatura muito mais do que a própria capital. Então, a sustentabilidade é o quê? É garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, equilibrando as necessidades de consumo com a capacidade de renovação da natureza. Então, a monocultura, por exemplo, na Europa, é muito difícil de se encontrar. Tem rodízio de cultura na terra. Porque como tem estacionalidade, se eu sou um microagricultor, eu não posso me sustentar só com produto de uma estação, ou seja, de 3 meses. Então eu faço um rodízio na terra, a terra não se desgasta, ela se renova de alguns sais minerais e proteínas e eu posso ciclicamente replantar tudo isso. A gente tem um aproveitamento geral e completo com uma cultura muito boa. Uma coisa muito interessante é que os povos mediterrâneos aproveitam tudo. Tudo mesmo. Se eu pego um peixe, para vocês terem ideia, na Itália, até o espinhaço do peixe se usa. Antigamente se usava para fazer sabão, porque tem colágeno, tem tudo isso, então os peixes são propensos para fazer esse tipo de produto. Mas a gente utiliza tudo, usa da cabeça ao rabo, todo ele. A carne é a mesma coisa. A Itália não é o maior consumidor de carne bovina do mundo. Nós temos inúmeras espécies animais que são consumidas e tradicionalmente a Itália come carne, claro, como todos os países do mundo consomem carne, mas não é exatamente o alimento mais consumido, mais procurado. A Itália importa muita carne do exterior e a gente substitui a carne bovina com outras carnes que são excelentes hoje. Quem é meu aluno está aprendendo, porque o consumo de carne suína, por exemplo, a carne suína é uma carne limpa. Não existe contaminação porque ele não precisa de antibiótico, não precisa de hormônio de crescimento, não precisa de retentor de líquido, porque o porco ele cresce de um tamanho monstruoso. Então, a carne ela é uma carne limpa. Né? A gente quando pensa em gado, o gado pasta. Aí o pasto é transgenicamente modificado. Aí tem a pastagem vem de um lugar que não é limpo, porque a terra já está poluída. Se usa agrotóxico para fazer o crescimento da pastagem não natural. Isso também não é limpo. Então, tudo isso são uma série de consequências muito grandes. E isso, obviamente, gera depois problemas sequenciais muito grandes também. Na Itália se consome muita ave, se consome muita carne suína, se consome muita carne caprina e ovina, muita mesmo. E, principalmente, se consome muita carne, proteína vindo do mar. Muito. Porque a Itália, por 75% da Itália, é banhada pela água. O mar Mediterrâneo, por uma coincidência, é um dos mares mais ricos a nível de pescados e crustáceos. É interessantíssimo isso, porque realmente a riqueza é impressionante. A variedade de elementos que se tiram da água é grandíssima. Não é à toa que a culinária mediterrânea, o forte dela é o uso de pescados e crustáceos. Quem frequenta meus cursos sabe muito bem disso, é muito interessante, porque 65% das receitas são todas direcionadas a proteínas do mar, ao contrário de proteína da carne, 70%. Nessa gastronomia, para vocês terem uma ideia, também se faz uso muito grande do alimento integral. O grão integral, o laticínio integral são consumidos em quantidade muito alta, porque quanto menos processamento, quanto mais integridade no alimento. Se usa muito a compota. O que é compota? A microcultura faz uma coisa muito interessante. Quando a pessoa planta, ela cria uma fonte de alimentação para a própria terra, criada com os próprios dejeitos naturais que consome. Vocês têm que considerar o seguinte: a Itália é criada por muita cidadezinha pequena, é feita por muitas cidades pequenas. Claro, tem os grandes centros urbanos, mas tem inúmeros micromunicípios, e onde cada um é autossustentável. Habitante, ele tem a própria horta, tem a própria plantação, tem o próprio bicho, tem o próprio leite, tem o próprio isso, tem o próprio aquilo. Ele compra só os insumos básicos, mas é ainda aquele que faz a própria massa, que faz os próprios molhos, que tem a própria horta com os próprios temperos, com as próprias saladas, com os próprios produtos derivados da terra. E são incríveis, porque obviamente, esse tipo de alimento, depois a gente encontra na mesa do dia a dia e na mesa dos restaurantes. Se a gente pensa que no Brasil os restaurantes hoje estão começando a se preocupar em usar o alimento orgânico, na Europa, eu me lembro, na Itália, 20 anos atrás, já se falava sobre isso tranquilamente, no dia a dia.
As feiras existem hoje, as feiras que tem hoje aqui são feiras gigantescas lá, só produto, no mínimo, ele livre de uso de agrotóxico. O alimento fica muito mais gostoso, a fragrância fica incrível, se conserva com uma forma melhor, a qualidade é incrível. E lá é muito mais acessível que aqui no Brasil. No Brasil, hoje, a acessibilidade ao produto orgânico ainda é um pouco complicada. Mas, para vocês que estão começando agora, para todas as pessoas que estão entrando no mundo da gastronomia hoje, eu sempre aconselho, façam estudos para tentar incluir nas receitas de vocês, seja como delivery, seja como personal chefs, tente usar os produtos livres de agrotóxicos ou produtos orgânicos com selo. Já existem carnes orgânicas, além de todos os laticínios livres de lactose, livres são isentos de agrotóxicos na origem e principalmente vegetais. Isso é importantíssimo. Isso dá um retorno para vocês muito grande, porque a pessoa que consome em casa, quando descobre que tem alguém que pode cozinhar para ele uma comida com esses requisitos, eu garanto que se ela tem que escolher entre você que usa esse requisito e outro que não usa, ele escolhe você. Ah, mas o meu produto fica um pouco mais caro. Porque o produto orgânico hoje, ou o produto livre de agrotóxico hoje é um pouco mais caro, porque a oferta ainda é muito baixa e a procura está começando a ficar muito grande. Claro que eu posso dizer pessoalmente, porque eu vi com os meus olhos, microsítios que produziam produtos livres de agrotóxicos e orgânicos, porque os caras têm um cuidado impressionante com a terra. Há 7 anos atrás, hoje tem áreas 5, 6, 7, 8, 10 vezes maiores. Que a procura aumenta, então a oferta tem que acompanhar a procura. Quando se tem uma oferta boa, se consegue reduzir um pouco os preços. Quando se consegue reduzir os preços, na ficha técnica e no produto final, o custo consegue ficar compatível com os preços da concorrência. Então, sempre que se vocês usam produtos desse tipo, classifiquem. Vocês mandam um cardápio, vão vender esse produto, você tem uma empresa que serve delivery, vocês trabalham como personal chef, sempre digam que vocês sempre prezam o uso de produtos qualitativamente superiores, principalmente livre de agrotóxicos. Isso é muito, muito interessante. A nível comercial é muito interessante. Ele hoje é um chamariz muito grande. Por quê? Porque hoje é divulgado com muito mais ênfase esse tipo de produto, a procura aumentou, a pessoa tem em casa, então ela quer comer a mesma coisa que ela tem em casa. Existem problemas, às vezes, com relação a quando se encontra isso em restaurante, porque o restaurante compra em grande escala, e aí realmente o custo modifica-se um pouco, porque os custos fixos de restaurantes são muito maiores do que os custos fixos que um personal chef tem, ou uma pessoa que faz um delivery direcionado tem. Isso é muito importante mesmo de se considerar, né? Agora, voltando à sustentabilidade na culinária mediterrânea, a gente tem que pensar o seguinte. Antes de tudo, muitos alimentos são produzidos ainda de maneira artesanal. Em solo italiano, muitos alimentos embutidos seguem as receitas tradicionais existentes há 200 anos e nunca se modificaram elas. O tempo de preparo é aquele, então já se tem programada em grande escala a produção daquilo artesanalmente. Não se industrializa isso para evitar a aceleração da produção. É aquilo e pronto. Se terminou, não tem mais. Faz com que o seu produto seja mais cobiçado, seja mais procurado. Da mesma forma, quando um personal chef quer trabalha e tem algum cliente que solicita os serviços, e como o personal chef é muito bom, tem um preço ótimo, tem uma qualidade em pratos incríveis, o cara diz assim, olha, infelizmente não tenho agenda. E garanto que quem lhe contrata não vai ficar chateado, vai ficar pensando, eita, fiquei para trás, a próxima vez vou me preocupar com um pouco mais de antecedência. Então, para isso, em tudo a gente tem que pensar nessas coisas, né? Não é só no trabalho, mas também na hora que a gente procura produtos. Para quem estuda comigo, sabe muito bem que o meu lema é menos é mais. Vocês todos sabem que quanto menos ingredientes, quanto menos custos, mas também quanto mais qualidade a gente consegue alcançar nos produtos. Então, muitas vezes a gente consegue fazer um prato requintado, incrível, uma finalização fantástica e, quando a gente vê, usou 4 ingredientes, 5. Isso é incrível.
Isso é um privilégio que poucas gastronomias têm. Isso reduz ao mínimo termo os custos e faz com que, por uma combinação que é quase beira alquimia, se consegue alcançar sabores fantásticos, com uma rapidez incrível e com resultados de apresentação superlativos. Então, realmente, a gente sabe que a culinária hoje mediterrânea é a mais cobiçada no mundo. Digamos que hoje é o produto da moda. Esse produto da moda já faz 10 anos que está na moda, mas agora está no auge completo. Quem investe nisso sabe que está se dando muito bem. Eu tenho inúmeros alunos que modificaram o nicho de trabalho, pessoas que já estavam trabalhando nisso, que trabalham com gastronomia, mas elas sabem muito bem que podem comer bem porque é um produto fantástico. Agora, por exemplo, temos que ter cuidados para poder ter um produto bom. Não é só ter comida boa. Vocês sabem, por exemplo, que se você usa uma panela de alumínio, você está se entupindo de radicais livres e metais pesados no seu próprio corpo. Você já pensou nisso? É muito louco, né? A gente pensa assim, vou comprar uma panela barata, para que eu vou gastar dinheirão para comprar uma panela? Aí ele compra aquela panela clássica de alumínio. Aí ele começa a cozinhar, ele pega aquela colher, usa aquela colher de pau e começa a mexer, esfrega o fundo. O fundo está pegando, então vai esfregando, e vai esfregando, e vai esfregando, e vai esfregando. Vocês não sabem, mas cada vez que esfrega, se solta alumínio. O alumínio se mistura no seu alimento, e quando você ingere o alimento, ingere o alumínio junto. Ou quando você tem uma panela com teflon, e aquela panela com teflon, ela não foi bem usada, bem utilizada, bem cuidada. Isso arranha o fundo da panela. Aí, esse fundo da panela começa a gerar um desgaste. E aí, quando você vê, você coloca um alimento que não tem que aderir, ele começa a colar no fundo da panela. Quando a panela é antiaderente está fazendo isso, teoricamente a panela tem que ser pega e jogada fora. Por que isso? Porque o teflon já perdeu as propriedades. Então você está se alimentando das lasquinhas, das microlascas de teflon que está se soltando cada vez mais. Ele perdeu aquela camada protetiva. Automaticamente o teflon não funciona mais, porque se você bota um ovo, ele cola, se tu bota uma carne, ela cola, se tu bota um vegetal, ele cola, gruda no fundo, então a panela já está pronta para ser jogada fora. Isso é cancerígeno. Agora, outro cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente cozinha, é o cuidado com a infraestrutura que vocês têm. Vocês que estão começando como personal chef, ou vocês que estão começando como personal chef fazendo delivery, lembre-se bem de uma coisa importantíssima. Quando vocês cozinham, vocês geram uma gordura no fundo das panelas. Evitem ao máximo despejar essas gorduras nas tubulações das suas residências. Talvez vocês não saibam, mas a gordura, ela gruda nas paredes. Então, se você tem um cano desse tamanho, esse cano aos poucos começa a se reduzindo de tamanho, reduz, porque a gordura continua grudando nas paredes dos canos. Aí você faz o quê? Eita, entupiu o meu negócio. Aí eu faço o quê? Vou comprar um agente químico monstruoso, solta cáustica, sei lá o quê, para desentupir os canos. Ou seja, você vai fazer o quê? Vai entupir a sua pia de produtos químicos. Esses produtos químicos, junto com a água, vão ter que ir para algum lugar. Ou vão para o mar, ou vão para os rios, ou vão para a terra. Se vão para a terra, vão para os lençóis freáticos. Ou seja, isso retorna para vocês. Antigamente não se sabia o que fazer com os resíduos de óleos queimados. Hoje, a indústria, até o biodiesel se faz hoje com óleo queimado. Se colheta, se faz sabão, se faz ração para aviários, se faz biodiesel, se faz milhares de coisas. Hoje é impressionante. Hoje a indústria consegue fazer coisas incríveis reciclando produtos, subprodutos derivados da gastronomia e da indústria alimentar em grande escala, e tem uma utilização, um direcionamento para isso, que antigamente não tinha. Ou seja, antigamente era ao Deus dará, joga a merda fora que vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Porque era assim que pensava. Então a gente tem que ter esses cuidados. É muito importante. Muito, muito, muito importante. A gente pensa assim, mas é uma besteira, é pouco. É pouco hoje, é pouco amanhã, é pouco depois da manhã, sempre é pouco. É o pouco que vira muito. Então, para encerrar, né? Vamos seguir
vamos seguir em frente. Quando vocês vão comprar umas coisas, pense, vocês vão lá naquela feira. Eita, vou lá no mercado. O mercado tem aquela banca lá, ecologicamente correta. Vou lá. Aí ele custa 10% a mais. Invista em você esse 10%. Esse 5%, 7% a mais. Invista nisso. Porque vai bem. Tá massa demais. Você vai se preservar, vai estar melhor. Tá bom. Então, todo mundo fica feliz. Todo mundo fica tranquilo, come melhor. Uma cenoura bem plantada é doce. Uma cenoura mal plantada parece comer nabo laranja. Então, a gente pensa nisso. Galera, eu adoro vocês, cara. Vocês são muito massa. Eu adoro quem fica curtindo comigo aqui. Eu acho sensacional. Espero que vocês continuem seguindo as minhas aulas, continuem seguindo as minhas lives. Galera, estou muito feliz. Grande abraço a todos. E vamos que vamos cozinhar, que todos vocês estão arrasando nos fogões, viu? Vocês todos sabem. Grande abraço. Adoro vocês. Tchau, tchau.